Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente, hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Vamos para mais uma edição do Bem Viver? É um prazer estar contigo em mais uma edição do nosso programa, uma produção exclusiva do Brasil de Fato. Eu sou o Afonso Bezerra e junto com toda a equipe aqui do BDF, vou ficar com você aí pela próxima 1 hora. Por aqui vamos ecoar agroecologia, alimentação saudável, ciência, saúde, cultura e muito mais. E um dos nossos destaques de hoje é o combate ao racismo. Vamos destacar como esse assunto deve impactar na inteligência artificial e na saúde pública. Então, aumenta o volume aí e confere os destaques do dia de hoje. Senado aprova a regulamentação do uso de inteligência artificial no Brasil e deixa brecha no racismo algorítmico. Investigação revela como uma mega estrutura da soja descaracterizou Rio Tapajós e ameaça a pesca artesanal. Ruralistas ameaçam pacto anti-desmatamento e organizações publicam manifesto em defesa da medida. Ministério da Saúde atualiza estratégia de vacinação contra a Covid-19. Música com axé. Vamos conhecer o grupo Edum Araçangô e vamos destacar suas influências. Saúde vai lançar observatório para monitorar combate ao racismo no SUS. Tem essas e muito mais que você confere a partir de agora. E a gente começa o Bem Viver de hoje com a terceira e última reportagem do especial sobre os impactos do agronegócio na Amazônia. Dessa vez, vamos destacar uma mega estrutura da soja que descaracterizou o Rio Tapajós. Ela também ameaça a pesca artesanal na região, minha gente. Instalados em Santarém e Itaituba, portos de escoamento de grãos impactam biodiversidade e a rotina dos ribeirinhos. A reportagem é de Carol Batailler com locução de Douglas Matos. No feriado de 15 de novembro, a praia Beira Rio, na área urbana de Itaituba, no Pará, estava cheia. Uma família se reunia ao redor de uma churrasqueira, jovens ouviam música e crianças brincavam na areia. Sentados em cadeiras de praia, 4 salva-vidas vigiavam os banhistas que aproveitavam a tarde de folga para se refrescar nas águas do Tapajós, a poucos metros de uma barcaça verde parada na parte profunda do rio. A embarcação integra a mega estrutura instalada no município destinada à movimentação de grãos, fertilizantes e combustíveis. É a dinâmica da soja em busca de lucro que toma conta da região. Outras barcaças trafegam por ali e à noite as luzes brancas das estações de transbordo de cargas, pontos de transferência dos produtos dos caminhões para as embarcações, se destacam na margem direita do rio, onde está o distrito de Miritituba, na direção oposta de Itaituba. A travessia de um lado a outro é feita por balsa, num trajeto que dura cerca de meia hora. Em pequenos barcos motorizados, as rabetas, a viagem leva metade do tempo. Ali, na margem direita do Tapajós, ao lado do ponto de saída da balsa, o pescador Edinaldo Ares dos Santos atracou seu barco na manhã de 16 de novembro. Aquele era o último dia para vender os pescados antes do início do período do defeso, quando a pesca e a venda de algumas espécies ficam proibidas para favorecer a reprodução dos peixes. Desde a chegada das embarcações e dos portos, no entanto, a medida de proteção parece não ser suficiente para preservar a fauna aquática. O piau, por exemplo, um peixe bastante presente no Tapajós, tem desaparecido, segundo o relato dos moradores da região, como conta Edinaldo. Diminuiu devido ao fluxo das embarcações, né? Esse peixe, ele subia de lá para cá, agora não está mais subindo, né? E está voltando. Esse peixe, a maioria dele vem de Banda de Aveiro, né, Santarém, que ele vem subindo de lá para cá. E quando chega para cá, que ele escuta esse monte de ruído no vidro dele, volta de novo. Edinaldo dos Santos nasceu numa família de pescadores e se dedica à atividade desde a infância.
Ele se orgulha de ter conseguido, com a pesca, garantir o estudo dos 3 filhos, todos já adultos. Agora, com a chegada dos portos e das barcaças, o trabalho nas águas está cada vez mais difícil. A primeira estação da Joint Venture Unitapajós, composta pelas gigantes do agronegócio Bunge e Amage, foi instalada em 2013, de acordo com o relatório técnico A Soja no Corredor Logístico Norte, publicado em abril de 2024 pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos. Depois vieram mais 3, todas pertencentes a empresas do agronegócio: a Cianport, Companhia Norte de Navegação e Portos, a Cargill e a Hidrovias do Brasil S.A. Além disso, há uma estação de transbordo de cargas flutuante do grupo Transportes Bertolini. Dessas estações, a carga é distribuída para portos privados, de onde partem para países compradores da mercadoria. No pequeno barco, em conversa com a reportagem, o pescador Edinaldo Santos lamentou a situação, indicando a área dominada pelos portos, próxima da zona urbana de Miritituba, ao longo da margem do rio. Nós ficamos sem nossos pontos de pesca, né? Aí, para nós adquirir outros pontos de pesca, agora a gente tem que pescar muito para longe, né? Mais para baixo, né? Aí nós ficamos sem nossos pontos aí, ó, daqui para baixo aí tudo é das empresas onde nós pegamos nossos peixes, né? Agora ninguém não pode mais. Para instalar as estações e portos, as empresas derrubaram trechos de mata e limitaram os pontos de acesso à água. De acordo com Lani Cruz, secretária da colônia de pescadores Z56, que atende cerca de 400 pescadores de Itaituba e outros municípios da região, a área controlada pelos portos na margem do Tapajós soma quase 1 quilômetro. Nesse cenário, o impacto na atividade pesqueira foi inevitável. A pesca ela diminuiu muito. Mudou a rotina de como pescar, porque antes o peixe passava aí na beira do rio, hoje eles não passam mais. O pescador aposentado Lázaro Joaquim da Silva, morador de Miritituba, é outro praticante da atividade desde a infância. Ele se lembra da época em que a atividade era abundante na região. Nós pescávamos mesmo no Tapajós, mesmo aí. Daqui de São Luís do Tapajós até Barreira, em Aveiro, lá que existia, andava. Eu, de primeiro, a gente passava, só tinha no nosso rabetinho, beirando, né? Vinha carregado muitas vezes, e hoje em dia nós não podemos fazer isso, porque aí tem raiva de fora, né? Quem antes pescava por perto do distrito mencionado por Lázaro, agora precisa viajar por horas para encontrar o pescado. E a viagem até lá, segundo o pescador, é de cerca de 3 horas, em viagem de rabeta. A combinação entre desmatamento na margem do rio, trânsito de grandes embarcações e restrição do acesso às margens resultou em prejuízo para os pescadores. Antes da chegada dos portos, Lázaro conseguia garantir até 200 quilos de pescado em 3 dias de trabalho. Agora, no mesmo período, ele volta para casa com 40 quilos de peixe. Lani Cruz, da colônia de pescadores, também aponta para a queda drástica na quantidade de peixes. Da época que eu cheguei aqui, passava muito peixe. Eles moravam naquele buritizal ali. Lá as malhadeiras embolavam de pescado. Hoje em dia não pega mais lá, na beira do rio ali. Então, foi drástica a diminuição de... De acordo com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diariamente cerca de 1.800 caminhões transportando um total aproximado de 84 mil toneladas de grãos saem de Sinop, no Mato Grosso, em direção ao eixo Tapajós, tendo como destino o porto de Santarém, no Pará, onde são descarregados e embarcados para o exterior. Em Miritituba, as cargas que chegam do Mato Grosso mudam de modal e são embarcadas em barcaças que seguem pela hidrovia do Tapajós até encontrar a hidrovia do Amazonas, também combinada com a do Rio Madeira. Em 2016, o Ministério Público do Pará moveu uma ação pública em face da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, da Secretaria de Portos da Presidência da República, da ANTAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, e das empresas Rio Turia Serviços Logísticos, Hidrovias do Brasil e Cianport.
O documento aponta falhas no processo de elaboração do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e denuncia a ausência de consulta prévia, livre e informada junto às comunidades impactadas pelas obras, como prevê a Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte. Na prática, isso significa que essas populações têm o direito de acompanhar e tomar parte em decisões sobre empreendimentos que impactem os seus territórios. Maria Zuleide, pescadora e esposa de Edinaldo, que você ouviu no início da reportagem, lembra de uma reunião realizada no momento da chegada da Cargill no território. Só como a gente não entendia muito negócio de empreendimento, a gente só ouviu. Eu mesmo só ouvi mais. Quase não falei porque eu não entendia os empreendimentos naquela época, né? Eu acho que ninguém daqui estava preparado naquela época sobre os empreendimentos daqui. Em outro trecho, o texto da ação indica a falha dos órgãos públicos em realizar essa etapa do processo. O caso está em trâmite na Justiça. Enquanto isso, as estações de transbordo de cargas continuam em operação. Em Santarém, o porto da Cargill transformou a praia em espaço abandonado. Antes da chegada da empresa, aquele era um ponto de lazer para os moradores da região e território sagrado para indígenas e ribeirinhos. O porto funciona há 20 anos sem licenciamento ambiental, de acordo com estudos produzidos pela organização Terra de Direitos. A ribeirinha Maria Ivete Bastos dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do município de Santarém, mora na comunidade rural de Dourado, na margem oposta do rio. Quando a praia ainda existia, ela costumava atracar ali a sua canoa nas visitas às cidades de Santarém. Dia de domingo era bonito, todo mundo tomando seu banho. Agora só tem a praia do Maracanã, que já tem 2 postos instalados lá. Então a nossa vida, eu digo, foi devastada porque o impacto, ela é violento. Eu não digo nem impacto, eu digo danos. A ribeirinha lembra também que a praia era um ponto de encontro dos moradores e de comércio para os pequenos produtores da região, que acabaram perdendo tudo. A primeira dor que o povo sentiu era aqueles barraqueiros que estavam aí, ao lado, instalado aí, ao lado da praia Vera Paz, que tiveram que sair das suas barracas, nunca foram indenizados por ninguém. Aqueles que vendiam seus picolé pela praia, suas castanhas e todas as outras coisas, também perderam tudo isso. Na tarde do domingo, dia 17 de novembro, quando conversou com a reportagem do Brasil de Fato, Bastos vendia produtos na Feira da Produção Familiar do Baixo Amazonas, a FEPAM, numa praça em Santarém, ao lado de outros produtores da agricultura familiar. Com orgulho, mostrou as frutas colhidas na sua comunidade, como banana, mamão, limão e sapotilha. Mas para chegar até ali, foi de canoa, agora atracada em outro ponto, bem longe da praia de Vera Paz. Ao olhar em perspectiva, ela lamenta a perda dos povos locais ao seu direito à terra e às águas, um direito antes passado de geração em geração e agora interrompido pelo avanço ambicioso dos portos do agronegócio. O direito, a gente acreditava, porque nunca a gente teve conflito para querer tomar nossa terra. Então a nossa terra ela era demarcada por uma árvore sempre, ou é uma cuieira, ou é uma seringueira, uma laranjeira, alguma coisa ali, até ali é o meu, dali para mim já é do vizinho. Então esse foi a demarcação de respeito. Então nossos pais morreram respeitando esse direito. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer e captação de Vitor Shimomura em Santarém, no Pará. Locução, Douglas Matos. E você pode conferir essa reportagem especial também nas versões de vídeo e texto. Acesse brasildefato.com.br para ler a versão em texto ou entre no nosso canal do BDF no YouTube para assistir a versão em vídeo. E a gente destaca agora que ruralistas estão ameaçando um pacto anti-desmatamento na Amazônia. O acordo prevê que as empresas não comprem soja de fazendas com lavouras em áreas abertas após 22 de julho de 2008.
Organizações publicaram um manifesto em defesa da medida. A iniciativa freia a devastação e pressiona para que as plantações sejam feitas sobre áreas já desmatadas. Vamos conferir na reportagem a seguir com locução novamente dele, de Douglas Matos. Assinada em 2006, a moratória da soja é um pacto entre empresas que se comprometem a não comprar o grão de fazendas com lavouras em áreas abertas após 22 de julho de 2008 na Amazônia. A medida apresenta resultados positivos na preservação da maior floresta tropical do planeta, mas tem sido alvo de ameaças de produtores e políticos vinculados aos interesses ruralistas. Diante disso, 66 organizações brasileiras e internacionais lançaram um manifesto em defesa do acordo. No documento, os signatários alegam que o fim da moratória é um retrocesso inaceitável e que com ela houve uma queda de 30% para 1% da área de expansão de soja em vegetação nativa somente no Mato Grosso. Um exemplo de ataque à moratória é a Lei 12.709, sancionada pelo governador do Mato Grosso, o estado com a maior produção de soja do país, e que restringe a concessão de benefícios fiscais a empresas que aderirem à medida. No Instagram, Lucas Beber, presidente da AproSoja do Mato Grosso, comemorou, agora temos certeza de que além da justiça aos produtores, isso também movimentará ainda mais e ajudará no crescimento da economia do estado do Mato Grosso, Rondônia aprovou uma medida semelhante à lei matogrossense e Goiás e Pará apresentaram propostas nesse sentido. A carta assinada pelas organizações ressalta que essas leis são inconstitucionais e prejudicam toda a sociedade por incentivarem o desmatamento num contexto em que o planeta caminha para um aumento médio da temperatura global acima de 2 graus centígrados. O documento afirma que já foram perdidos mais de 70% da diversidade biológica mundial. E a ciência demonstra de forma clara que o desmatamento afeta de forma direta o ciclo das chuvas e a própria produção agropecuária, ameaçando, portanto, a segurança alimentar brasileira e mundial. A medida não impede o avanço da lavoura de soja, mas pressiona para que as plantações sejam feitas sobre áreas de pastagens já desmatadas anteriormente. Em 2007, ano anterior à data limite de desmatamento aceito pela moratória, a área plantada com soja na Amazônia foi de 1.640.000 hectares. Em 2022, a soja plantada no bioma amazônico cobria 7.280.000 hectares, e somente 250.000 dessas áreas tinham sido plantadas em regiões desmatadas após 2008, em desacordo com a moratória. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. Vamos explicar mais um pouquinho desse assunto aqui. A moratória da soja é uma iniciativa voluntária estabelecida em 2006 e reforçada em 2008. Ela proíbe empresas de comprarem soja cultivada em áreas da Amazônia desmatadas após 22 de julho de 2008. Essa data coincide com o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal Brasileiro. Esse pacto tem como objetivo combater o desmatamento ilegal e promover práticas agrícolas sustentáveis na região. Chegou o momento daquele recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. E eu quero mandar aquele abraço apertado e caloroso e muito especial para todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, você clica em como ser uma rádio parceira. Mas a gente não pode esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. O papo agora é sobre inteligência artificial. É que o Senado brasileiro aprovou recentemente um marco legal para a regulamentação desse setor no país. Mas existem temas e lacunas que precisam avançar. Uma delas é o racismo algorítmico. A repórter Nara Lacerda conversou com Tarcísio Silva. Vamos conferir.
Olá para você que está conosco aqui na Rádio Brasil de Fato. Hoje a gente vai conversar sobre inteligência artificial. É isso mesmo. Recentemente o Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. E a gente vai falar sobre uma questão que não está detalhada no projeto de lei, mas que uma regulamentação pode, de repente, ajudar a gente a diminuir esse problema. O racismo nos algoritmos e o racismo que pode estar implementado na inteligência artificial a partir do funcionamento dela. Pode parecer estranho para você que está nos ouvindo, mas quem já está com o Brasil de Fato há mais tempo sabe que a gente vem discutindo muito aqui no brasildefato.com.br essa presença desse preconceito estrutural no desenvolvimento dos nossos mecanismos de tecnologia. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o Tarcísio Silva, que já esteve com a gente algumas vezes aqui no Brasil de Fato, e que organizou e lançou recentemente o livro Inteligência Artificial Generativa, Discriminação e Impactos Sociais. É uma obra que reúne um time de especialistas para discutir como a inteligência artificial generativa, essa tecnologia que cria imagens, textos, vídeos e que traz outras ferramentas também, impacta a nossa sociedade, especialmente no que diz respeito à discriminação, ao racismo. Bom, primeiro de tudo, Tarcísio, obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no Brasil de Fato. Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, Brasil de Fato, e a todos que acompanham. Bom, a obra Inteligência Artificial Generativa, Discriminação e Impactos Sociais já foi lançada, está inclusive na internet, disponível para quem quiser acessar lá no desvelar.org, um site que traz esse debate de maneira muito aprofundada, que vale a pena conhecer, e traz uma série de autores e autoras, né, a obra, tratando desse assunto, né, questões cruciais, a influência de vieses nos dados de treinamento, necessidade de transparência nos algoritmos, os desafios da comunicação frente a essa nova tecnologia. Eu queria entender um pouco mais, Tarcísio, o que a obra traz, porque das outras conversas que a gente teve, a gente falou muito sobre o algoritmo, né? E hoje a gente fala especificamente sobre a inteligência artificial, essa tecnologia que está tomando conta de praticamente todo o nosso dia a dia. Quais são as reflexões que o livro traz sobre esse assunto? Bom, Nara, a inteligência artificial generativa, né, apesar de não ser uma tecnologia exatamente nova, nos últimos 2 anos ganhou escala. Diversas grandes empresas de tecnologia lançaram seus serviços, inicialmente de forma gratuita, né, para literalmente acostumar consumidores e usuários a utilizar ferramentas como ChatGPT, DALL-E, Gemini, etc. Só que essas ferramentas possuem, desde a sua criação, algumas práticas problemáticas, porque a maior parte delas são baseadas em dados, extraídos literalmente de bilhões de pessoas, né, conteúdos, notícias, vídeos, ilustrações, etc., para treinar esses sistemas privatizados. Então, durante o último ano, eu tive a oportunidade, com o apoio da Fundação Mozilla, de desenvolver um ciclo de debates com cientistas da computação, juristas, ativistas sociais e comunicadores para debater esse tema. E o livro é o resultado desses debates, onde algumas das pessoas convidadas, participantes desse espaço, apresentaram algumas questões que vão de meio ambiente a possibilidades de mitigação, até na própria regulação de inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente traz problematizações que estão em diversas áreas, como o Tarcísio acaba de falar para a gente. Então, a gente está discutindo os impactos da IA no trabalho, na desinformação e nos preconceitos. E a obra traz discussões sobre todas essas vertentes. Uma coisa que eu queria tratar contigo, Tarcísio, é o conceito da imagens de controle, que é um conceito da Patrícia Hill Collins, e que está abordado na obra de certa forma. Eu queria falar um pouquinho para que as pessoas que estão nos ouvindo conseguissem entender do que se trata e do que a gente está falando quando a gente fala de racismo na tecnologia, de discriminação na tecnologia. Claro, esse conceito de imagem de controle é citado, né, pela pesquisadora Tianis Neves Barros no livro, para explicar como, há décadas, né, não é um conceito novo, esse conceito tem sido utilizado para entender como os principais poderes, né, o capital, a branquitude e afins, representam grupos oprimidos, né,
como as classes trabalhadoras, os grupos minoritários, como comunidades negras, com representações negativas, para manter essas pessoas em seus lugares, entre aspas, que vão da noção, né, do pobre, que é pobre porque não trabalha, porque não se esforça, até a noção da pessoa negra, né, da mulher negra, que é colocada somente naquele contexto de servidão. A inteligência artificial generativa, por ser baseada no histórico dessa mídia problemática que a gente tem e no histórico, né, de práticas de falta de controle, de falta de melhoria dos sistemas, tem reproduzido essas imagens de controle e essas representações negativas de grupos minorizados. E esse é um grande problema, porque a generativa faz uma escala disso. Então, algo que a gente argumenta no livro é que, apesar dos avanços nos direitos humanos nas últimas décadas, a inteligência artificial generativa tem dado passos atrás, fazendo com que alguns horrores do nosso passado sejam revividos, literalmente, como representação negativa de mulheres, de grupos minorizados e, enfim, dos grupos oprimidos, né, pelo capital, pela branquitude e pelo imperialismo. Bom, a gente teve nesta semana, nos últimos dias, a aprovação lá no Senado, aliás, num tempo muito célere, né? Foi uma tramitação bastante rápida para o que a gente costuma ver no Congresso Nacional, do PL da inteligência artificial. Só para a gente trazer um pouquinho para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes como é que isso se deu. Esse projeto foi apresentado em 2023, passou por uma comissão especial, algumas semanas ele foi aprovado por unanimidade nessa comissão especial, depois de um acordo entre os partidos, o que indica que todas as legendas do Congresso Nacional concordaram com aquele texto. Ele recebeu centenas de emendas, algumas foram mantidas, outras não, mas mesmo assim conseguiu ser aprovado por unanimidade e mais, foi para o plenário, a fase final de votação do Senado, em regime de urgência e foi aprovado também numa votação em plenário muito célere, ou seja, já havia consenso entre partidos de governo, de oposição, de diversas vertentes dentro do Senado Federal, de que o texto como estava iria ser aprovado. Ele traz uma série de determinações a respeito do mundo do trabalho, a respeito de direitos autorais, a respeito de direitos fundamentais. Ele não fala diretamente sobre preconceito, sobre racismo em si, mas ele traz algumas determinações que indicam que a gente pode usar essa nova lei, caso ela venha a ser aprovada pela Câmara e sancionada pelo Palácio do Planalto, para combater algumas práticas racistas. Eu vou citar só uma delas antes de passar aqui para o Tarcísio, aqueles sistemas de inteligência artificial de reconhecimento facial, que é o mesmo que a gente usa para abrir o aplicativo do banco, por exemplo. Esses sistemas podem ser usados para acusar pessoas injustamente a partir de determinados preconceitos que estão, como o Tarcísio disse, embutidos nas plataformas, porque as plataformas são feitas por seres humanos. Então eu queria conversar um pouquinho contigo, Tarcísio. A gente sabe que o projeto acabou de ser aprovado, a gente ainda vai ter uma tramitação longa na Câmara e não dá tempo da gente falar de todos os detalhes, porque é muita coisa, mas sobre a importância de que um projeto de lei sobre inteligência artificial no Brasil fale sobre preconceitos e fale sobre racismo. A mim, me causou um pouco de frustração este assunto não está diretamente citado no projeto de lei, mas a gente entende que há mecanismos para combate. É muito importante que esse assunto seja tratado na legislação? Sim, Nara. Todo esse processo, né, de debate sobre regulação de IA no Brasil tem escanteado, né, demandas do movimento negro. Esse projeto de lei, né, que foi aprovado na comissão, né, e no Senado essa semana, a rigor, é uma revisão do projeto apresentado, né, desenvolvido por juristas em 2022. Eu tive a oportunidade, né, e outros especialistas na temática, de participar de audiências públicas, tanto nas audiências de 2022, quanto neste ano. E um detalhe que é muito longe de um detalhe, né, é que os 18 juristas que fizeram essa primeira versão, né, mais estruturada do texto, não possuem, né, nesse time de 18 juristas, nenhuma pessoa negra, o que foi algo absolutamente escandaloso, né? E agora, nessa última comissão, né, que teve como alguns principais atores, inclusive senadores bolsonaristas,
muitas das proteções foram retiradas. Então, atualmente, né, o projeto de lei é muito variado, né, nas suas disposições. Há alguns avanços em termos de defesa de direitos autorais, relativa aí à generativa, mas, por outro lado, mecanismos como, por exemplo, a avaliação de impacto algorítmico estão redigidos de um modo que pode permitir que as empresas fujam da responsabilidade. Então, agora, quando o projeto de lei for para a Câmara dos Deputados, vai ser muito importante, né, ajustar esses erros, né, e construir um mecanismo de participação social e de avaliação de impacto algorítmico que efetivamente inclua especialistas e grupos vulnerabilizados nessas avaliações. Senão, vai ser literalmente, né, como a gente viu na nossa história, uma lei somente para inglês ver. A gente, cabe aqui trazer os detalhes desse projeto de lei, até para quem está nos ouvindo entender, porque o principal ponto do projeto de lei é a classificação das ferramentas de inteligência artificial em níveis de risco. Então, se ela oferece um risco baixo, se ela oferece um risco alto, ou se ela oferece um risco inaceitável, e aí ela está proibida. Nesse último caso, a gente pode citar, por exemplo, armas autônomas, como mecanismos de inteligência artificial que oferecem um risco altíssimo e que, segundo o projeto de lei, não vão poder ser operados dentro do Brasil. Quando a gente fala de um risco mais baixo, a gente está falando das ferramentas de inteligência artificial que estão no nosso dia a dia. Só que é importante a gente dizer também que esse nível de risco, ele varia de acordo com o uso. Então, como a gente acabou de citar aqui, né, o reconhecimento facial. Bom, se você usa ele para te dar mais segurança na hora de acessar o aplicativo do teu banco, é uma coisa. Mas se você usa ele para vitimar jovens negros, né, e acusar jovens negras do nosso país de crimes, simplesmente por causa de um preconceito que está embutido estruturalmente no Brasil e que acaba passando para a tecnologia, como a gente vem discutindo aqui, aí realmente há um problema sério. Então, quando o Tarcísio fala da necessidade de controle social e controle popular, a gente está falando de participação da nossa população para que esse tipo de coisa seja vigiada também. Não dá só para legislar lá no Congresso sem que a gente participe dos processos de implementação e controle dessas legislações. Outra coisa que eu queria falar com você, Tarcísio, é sobre desinformação, a erosão da integridade informacional. Adorei esse termo. O livro fala disso, é porque a inteligência artificial ela pode ser usada para piorar a questão das fake news. E isso é um fato, a gente já viu isso acontecendo. O livro traz estratégias, propostas ou tentativas de problematizar melhor essa questão para que a gente caminhe para a solução, especialmente, acho que no contexto da comunicação política, né, Tarcísio? Sim, esse é um problema muito grave, porque os sistemas de inteligência artificial generativa têm como modelo de negócio gerar conteúdo relativamente credível, que simula ser um conteúdo coerente, mas pode, e com frequência, está cheio de desinformação relacionada a diferentes esferas da vida. No artigo de minha autoria nesse livro, eu cito como algumas crenças racistas na medicina, que já foram superadas no campo há muito tempo, e estão sendo replicadas pela inteligência artificial generativa. Então, isso é um grande problema, porque isso significa que avanços científicos e humanísticos da sociedade podem ser soterrados por informação literalmente errada, factualmente errada, que ninguém na medicina séria ou na saúde pública séria considera mais verdade. E aí, quando a gente fala da questão política, também temos muitos riscos, tanto da informação errada, quanto da informação que é oculta. Durante as eleições à Prefeitura de São Paulo, foi descoberto, por exemplo, que o sistema Gemini da Google apresentava informações sobre o Ricardo Nunes, apresentava informações sobre o Pablo Marçal, mas se recusava a apresentar informações sobre a Tabata Amaral e sobre o Guilherme Boulos, porque supostamente ele não poderia falar de política. Então, veja só, é um sistema muito mal feito, implementado para milhões de pessoas na maior capital da América Latina, que demoniza a política, mas demoniza a política só quando ela está ligada a um progressismo ou à esquerda.
Então, essas tecnologias, sim, são de alto risco. E as Big Tech têm tentado fugir dessa responsabilização. Então, esse é um problema do atual projeto de lei que a gente tem que resolver nas próximas fases de tramitação. A obra de vocês também fala bastante sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. E eu acho que esse é um dos debates que popularmente mais tem acontecido em torno do tema inteligência artificial. As pessoas estão preocupadas com essa possibilidade de precarização das profissões, perda de emprego. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também, Tarcísio? Isso já está acontecendo no nosso mercado de trabalho? Um exemplo que eu gostaria de trazer aqui é da arte e cultura, né? Já está extremamente abalada pela presença da inteligência artificial. E isso pode se ampliar para outras áreas também, né? Com certeza. Nos últimos anos, alguns grupos ligados a artistas começaram a se articular de forma mais explícita para lutar contra esses retrocessos. Então, o livro, por exemplo, menciona o grupo Dublagem Viva, que é um coletivo de dubladores que começou a ver em seus contratos que os empregadores estavam colocando artigos para utilizar as vozes deles para treinar inteligência artificial. Ou seja, os dubladores estavam sendo pressionados a oferecer sua voz por um preço irrisório para treinar sistemas que os substituiriam no futuro. É algo muito cruel. E há outros coletivos como o Movimento Arte Viva e a Unidade, que têm tentado agir nessa área, e uma grande questão é que boa parte dos sistemas de inteligência artificial ganham esse hype porque, no final das contas, é a tentativa do capital de eliminar trabalhadores e precarizar o trabalho. Então, nesse sentido, algo que parte da sociedade civil tem debatido é o seguinte: olha, se a inteligência artificial realmente é maravilhosa, vai trazer o futuro e coisas boas para todo mundo, os relatórios de impacto algorítmico não devem ser, a gente argumenta, somente sobre impactos negativos. Vamos colocar as empresas e o Estado, quando contrata, a falar, ok, essa tecnologia está sendo implementada, tem seus riscos, tem seus danos ambientais, e quais são os impactos positivos. Vamos discutir abertamente sobre isso de forma transparente. E boa parte do setor privado, como podem imaginar, não é a favor disso, né? Então a gente precisa de mais informação para discutir socialmente o que é desejável e o que não é. Causa bastante estranheza que o setor produtivo das Big Techs não queira discutir quais são as vantagens das ferramentas que implementa. Tem coisa embaixo desse tapete aí, tá esquisita essa história. Tarcísio e todo mundo que está na academia e popularmente discutindo esse assunto tem toda a razão de demonstrar a preocupação que o governo brasileiro e a população brasileira precisam ter com esse assunto. Para a gente finalizar, Tarcísio, o que é que você destacaria como desafio, oportunidade nessa regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil, levando em consideração essas diferentes discussões que estão presentes na obra de vocês? O desafio da regulamentação ele é imenso. O que, na tua opinião, é essencial, não pode faltar nessa regulamentação? Eu acho que é um debate sincero sobre a questão da soberania digital, quando a gente pensa Brasil, né? O governo Lula II e o Dilma I discutiu em alguma medida, né, a utilização de softwares livres, de código aberto, mas isso caiu por terra, né, na última década, e hoje o governo, os diversos níveis, né, do governo brasileiro são muito dependentes das Big Tech. O próprio Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que o Ministério de Ciência e Tecnologia fez a pedido do Lula nesse ano, dá uma ênfase enorme a soluções como a OpenAI, que a rigor é da Microsoft. Isso é um risco enorme, não só em termos econômicos, mas também em termos políticos e até em termos democráticos, uma vez que a gente considera, né, que boa parte dessas empresas no Vale do Silício estão a serviço, né, dos interesses do governo americano. Então, tanto em termos de regulação, quanto em termos de fomento, quando a gente pensa o plano de inteligência artificial, é necessário discutir até que ponto empresas como Microsoft, IBM, Oracle deveriam ter o espaço que tem nesses debates, uma vez que elas estão a serviço de interesses muito específicos que raramente estão associados, né? Seja a nossos cidadãos,
seja nosso empresariado, seja nossos interesses enquanto projeto de Brasil. Então, esse é um ponto que precisa ser melhor discutido, uma vez que regiões como a União Europeia, a China e Estados Unidos estão tendo esse debate, porque eles sabem que tecnologia hoje é uma questão de segurança nacional, é uma questão de futuro. Sem dúvida, um debate importantíssimo para a gente colocar no nosso país, e esse alerta que o Tarcísio traz, né? As Big Techs têm que estar tão envolvidas assim na implementação de uma nova legislação, na definição de regras. Será que os movimentos populares, a nossa população, os nossos acadêmicos e acadêmicas, os nossos pesquisadores e pesquisadoras da tecnologia, da informação, da sociologia, não deveriam ser mais ouvidos e ouvidas? Fica essa provocação para as autoridades, para o nosso poder público, nessa discussão do projeto de lei e em outras discussões normativas para a inteligência artificial que devem continuar ocorrendo nos próximos meses, anos, décadas, porque a inteligência artificial não vai sair do nosso dia a dia, né, Tarcísio? Então a gente precisa colocá-la de maneira adequada para combater os nossos problemas estruturais. Acho que se trata disso, né, Tarcísio, numa reflexão final. Com certeza, a inteligência artificial é uma tecnologia que é até difícil de definir, ela pode ter vários sentidos diferentes. Então é muito importante que a gente defina inteligência artificial do nosso ponto de vista. Inteligência artificial não deve ser definida pelo que a Microsoft pensa, mas sim sobre o que são nossas prioridades. E nossas prioridades não são vigilância, não são gerar inteligência artificial generativa. Talvez nossas prioridades sejam relacionadas à segurança alimentar, à soberania digital, à infraestrutura. Então, mudar essa chave é essencial para a gente. Sem dúvida. Tarcísio, obrigada pela participação. A gente conversou com o Tarcísio Silva, que é organizador do livro Inteligência Artificial Generativa, Discriminação e Impactos Sociais. Sempre conversa com o Brasil de Fato sobre os impactos dos preconceitos, do racismo nos algoritmos, na tecnologia, na inteligência artificial, e está aqui conosco mais uma vez. Ele é pesquisador da Fundação Mozilla e trouxe esse conhecimento para a gente. Eu aproveito para convidar você que está nos ouvindo a conferir a obra. A obra, obviamente, está disponível de graça pela internet, lá no site do desvelar.org. Aliás, sugiro que você dê uma olhada geral no site, que traz muita coisa boa para esse debate e, enfim, mais uma fonte de informação para o nosso debate popular. Tarcísio, brigadão pela presença, viu? Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, Brasil de Fato. E a gente agradece também você que está aí do outro lado, acompanhou o nosso debate. Já falei e vou repetir, esse debate é seu também, então participe. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Muito obrigado, Nara Lacerda e a Tarcísio Silva, por essa conversa tão importante e didática sobre o assunto. O Brasil realmente precisa avançar na regulamentação da inteligência artificial, né? Um caminho sem volta aí na tecnologia. Mas tudo isso precisa garantir questões como ética, segurança e, claro, os benefícios para todo mundo na sociedade, né? Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? É super simples, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E o Ministério da Saúde anunciou mudanças na Estratégia Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A principal novidade é a inclusão da vacina no calendário nacional de vacinação de idosos acima de 60 anos a cada 6 meses. A imunização é prevista também para gestantes a cada gravidez. Além disso, a pasta incluiu a vacina da Zalica Farmacêutica no PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Ela também definiu o esquema vacinal para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade com a vacina da Pfizer. O imunizante da Zalica começou a ser distribuído no Brasil em dezembro e será destinado a pessoas com mais de 12 anos. Isso conforme a aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Zalica demonstrou segurança e alta eficácia contra casos sintomáticos da Covid-19. E de acordo com o Ministério, a vacina apresenta vantagens logísticas como o alto prazo de validade e a facilidade de transporte e armazenamento. Quem tem menos de 12 anos receberá a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. O esquema será de 3 doses, com intervalos de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. Crianças que já iniciaram a imunização com a vacina do laboratório Moderna devem concluir o processo com o mesmo imunizante. Nesses casos, são doses com intervalo de 4 semanas. Os grupos prioritários a partir de 5 anos de idade podem receber o imunizante periodicamente em qualquer sala de vacina. Além dos idosos, a lista de quem precisa se vacinar a cada 6 meses inclui pessoas imunocomprometidas. A vacinação a cada ano é direcionada a residentes de instituições de longa permanência, indígenas, habitantes de comunidades ribeirinhas e quilombolas, puerperas, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, pessoas com deficiência ou comorbidades, pessoas privadas de liberdade ou que trabalham no sistema prisional, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua. Para a população em geral, o esquema completo inicial de 2 doses do imunizante com intervalo de 4 semanas entre as doses ainda é válido. Quem já completou esse esquema e não faz parte dos grupos prioritários não precisa de doses adicionais. E o Ministério da Saúde vai lançar um observatório para monitorar o combate ao racismo no SUS. A ferramenta integra pacote de medidas que tem como objetivo a igualdade racial na saúde pública. O Brasil ainda enfrenta dificuldades mais de 15 anos após a definição da Política Nacional de Saúde da população negra. Um dos gargalos é a falta de monitoramento e acompanhamento das ações. O assunto entrou em pauta na edição mais recente do Repórter SUS, conduzido pela querida jornalista Nara Lacerda. Ela conversou com Marli Cruz, coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra. A gente confere um trecho dessa conversa agora. Esse tema não é novo, né, Marli? A Política Nacional de Saúde para a População Negra completou 15 anos esse ano de 2024. Aqui no Repórter SUS a gente, inclusive, falou sobre esse tema, fizemos um episódio especial para entender por que essa política não está totalmente colocada em prática ainda. Então tem um chão longo pela frente nesse enfrentamento, né, Marli? Temos um chão muito longo, né? Na realidade, a gente diz que o racismo é um mecanismo tão bem arquitetado, né? Tão estratégico, que é muito difícil de alcançar, né? É muito difícil das pessoas perceberem como ele é operado. E um exemplo como esse, né? Como você mesmo trouxe, 15 anos de implementação de uma política, que você tem aí dados que mostram para a gente que a política não está implementada. E o nosso grande desafio, né? Eu que sou uma pessoa, né, muito envolvida com a área do monitoramento e avaliação de políticas públicas, venho, né, ao longo desse tempo me dedicando a esse tema. Tive a oportunidade mais recentemente, junto com a professora Márcia Alves da UFRJ, de estar coordenando o eixo, que é o eixo considerado monitoramento e avaliação da política, junto a outros eixos, né, chamado pela assessoria da igualdade racial, né, que quem está à frente é o Luiz Eduardo Batista, que por sinal é um dos grandes estudiosos, né,
desta temática relacionada à implementação da política, e aí nós vimos como oportunidade, dentro desse eixo, de estar lançando um observatório. Por que um observatório? Um observatório justamente para a gente poder ter um espaço que é um espaço para o compartilhamento de informações, conhecimentos, saberes tradicionais, onde a gente possa não só estar falando o que nós temos feito de bom nessa área, porque não dá para dizer que a gente só tem coisas ruins para contar, não é verdade, né? Nós temos aí, seja pelos movimentos sociais, sejam profissionais de saúde, sejam gestores que têm feito uma diferença, sim, tá? Quando a gente está falando da saúde integral da população negra. Só que nós também temos um não feito, ou temos um mal feito. O que é um mal feito? É o dano que muitas vezes, por via do racismo, tem se feito a população negra estar submetida e sofrer tanto, e passar por tantas dificuldades, né? É muita expressão de discriminação, é muita expressão de preconceito, né? Nós estamos aí com muitos exemplos em relação a isso. Então, o observatório, ele vai ser esse espaço, que é um espaço não só para a gente falar, né, por exemplo, dos indicadores de saúde, que são indicadores que apontam tamanha desigualdade racial. Quando você, por exemplo, olha a questão da violência, né? Quem é que morre nesse país, né? Devido à violência? Quem, sobretudo, morre nesse país devido à violência é o jovem negro, né? Isso você é capaz de ver quando você olha para os indicadores de saúde. Vai olhar para a questão da morte obstétrica. Quem é que morre ao ir, né, realizar um parto? É a mulher negra. Então, assim, a doença e a morte, ela tem cor. E vale demais lembrar que esse é um trecho apenas do podcast Repórter SUS. Então, daqui a pouco você pode conferir essa e outras edições em radiobrasildefato.com.br. Chegando lá na página é só clicar no ícone do Repórter SUS. Bem fácil para acessar e o conteúdo, de qualidade. E agora a gente compartilha um recado de toda a equipe do Brasil de Fato, é que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos, como esse aí, o Repórter SUS, cheio de qualidade e com todo o rigor jornalístico que vocês já conhecem e confia. O nosso trabalho, claro, é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil, acesse apoia-se/Brasil de Fato. O link também está na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você, hein? Dá uma força aí pro BDF. Eu vim de lá, tem uma força ancestral do candomblé. Sou dendê, tu respeita meu axé. Tem um mundo dentro do meu ilê que não pertence a você. Eu vim de lá, tem uma força ancestral do candomblé. Sou dendê, tu respeita meu axé. Tem um mundo dentro do meu ilê que não pertence a você. Eu vim de lá, tem uma força ancestral do candomblé. Sou dendê, tu respeita meu axé. Tem um mundo dentro do meu ilê que não pertence a você. A do pé, por ter uma herança na dor, vou jogar. O papo agora é sobre música cheia de axé. O grupo musical pernambucano Edum Araçangô vem ganhando destaque na cena musical nos últimos anos. A banda tem repertório autoral com ritmos envolventes e letras marcantes. Reflete tanto os sentimentos humanos quanto vivências espirituais. O projeto começou a ser pensado ainda em 2018 com a ideia do nome da banda vindo da Pedra de Xangô, ou seja, uma homenagem ao orixá Xangô.
O Edum Araçangô estreia em agosto de 2022 a partir de uma idealização de Leonardo Salomão. Ele foi responsável por juntar irmãos e irmãs do terreiro de Candomblé e formar o grupo musical. Mas em julho passado, Leonardo nos deixou de forma precoce, aos 37 anos. E dessa forma, a banda decidiu dar continuidade ao projeto e manter seus propósitos. Um deles é difundir e valorizar a cultura africana em suas letras. Na sonoridade, há uma união dos cantos do culto africano iorubá, o nagô pernambucano e a santeria cubana. O grupo se prepara para uma apresentação em devoção ao candomblé nagô e celebração da existência de Leonardo Salomão. O novo show é chamado de Elo e será na quarta-feira, dia 18, às 7h30 da noite, no Teatro Hermílio Borba, no Recife Antigo. Ninha Menezes, uma das integrantes da banda, conta da criação do show Elo e a homenagem a Leonardo Salomão. O show Elo nasceu de um desejo de dar continuidade, entendendo que não é fácil, né, não ter a presença da pessoa que sonhou, mas acreditamos num futuro ancestral e poder dar continuidade a um sonho que juntos demos corpo, voz e potencializou o Edum, que hoje nos potencializa, nos fez acreditar e desejar muito continuar cantando as músicas de Leonardo Salomão. E é através desse elo, né, que nos trouxe tantas coisas boas, tantas amizades, tantas parcerias, que a gente quer levar, perpetuar o Edum Araçangô e homenagear sempre nosso irmão. Ninha também explicou como foi o processo de composição do repertório e de que forma ele reflete a devoção ao candomblé nagô e a memória de Leonardo. Os estudos das músicas que Léo trazia para a gente, né, da santeria cubana, e junto a isso, em nossas criações, laboratórios, quando íamos juntar a voz masculina com a feminina, as perguntas e respostas, juntamos também o nosso nagô, né, a nossa tradição nagô, tradição pernambucana, e aí surgiu toda essa musicalidade potente, né, que reflete de todas as formas, principalmente as composições de Léo, que traz as vivências dentro de candomblé, a paixão por nossa natureza, né, que todo orixá traz, potente demais. Ninha Menezes destacou a continuidade do grupo, tendo a inspiração de Leonardo Salomão. Falar da perda de Léo é sempre difícil, porque era um artista completo, né? Léo cantava, dançava e tocava. E muitas vezes a gente olhou um para o outro e perguntou, será que a gente consegue? Mas somos pessoas de religião, né? E acreditamos nessa continuidade, principalmente que estamos regidos, né? Regidos por um orixá, por Xangô, que nos traz essa vontade, né, de viver, essa vontade de fazer. E Leonardo sempre vai ser inspiração, sempre. O show Elo traz uma forte mensagem sobre sentimentos humanos e vivências espirituais. Assim, Ninha destaca o que o público pode esperar dessa apresentação. O Elo é sim um show forte, um show de homenagem, né, a um grande artista. E assim como o show, as músicas e as composições de Leonardo Salomão trazem esses sentimentos de vivência, sentimentos humanos, do cotidiano, do que sonhamos, do que queremos, a fé que nos move. Então, é um pedir e agradecer, né? O show Elo traz toda essa roupagem espiritual, enérgica, que valoriza o nosso ser e a nossa natureza. O Elo é lindo. E para fechar a edição de hoje, a gente acompanha uma das músicas do Edum Araçangô. Lembrando que a banda se apresenta na próxima quarta-feira à noite no Teatro Hermílio Borba Filho, no Recife Antigo. A música que vamos ouvir é Respeita o Meu Axé. Escuta aí. Eu vim de lá, tem uma força ancestral do candomblé. Sou dendê, tu respeita meu axé. Tem um mundo dentro do meu ilê que não pertence a você.
força ancestral do candomblé. Sou dendê, tu respeita meu axé. Tenho um mundo dentro do meu ilê. E a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na nossa matéria de divulgação diária, que é publicada todos os dias lá no site do Brasil de Fato. E eu quero aproveitar também esse momento aqui, claro, para agradecer aos veículos que estão com a gente nessa parceria. Valeu demais aí por espalhar o Bem Viver pelo país. E lembrando também que o programa O Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa foi comigo, Afonso Bezerra, o roteiro de Daniel Lamir, a edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.